Grande abraço, telespectador. Está no ar mais uma edição do programa Questão de Ordem. Programa que, entre outros assuntos, aborda as comissões existentes nesta Casa de Leis. Entre elas, comissões permanentes, as comissões especiais de vereadores e até mesmo as parlamentares de inquérito. Na edição do programa de hoje, recebemos o vereador, ainda do PDT, Ivan Hildebrando. Ele que, entre outras coisas, é autor da Lei Municipal 3.733, que fala das multas e dos maus tratos aos animais. Ele vai explicar ao longo do programa. E ao lado do vereador Ivan Hildebrando está a Virgínia Helena. Ela que é presidente da ADVAC, Associação em Defesa da Vida Animal de Cubatão. E hoje nós vamos falar dos animais que o vereador Ivan Hildebrando vai me responder agora. Muito obrigado, vereador, por ter aceito o nosso convite. Se os animais na nossa cidade estão abandonados em maus tratos ou não? Satisfação e revelo, vereador. Bom, satisfação é minha, Ademir, a todos os telespectadores do programa. Ademir, dizer que o problema do animal abandonado na cidade de Cubatão ainda é crônico, muito grave, tem crescido diariamente, mesmo diante das ações feitas pela Associação de Defesa e Bem-Estar da Vida Animal, a ADVAC, sobre a tutela da Virgínia e de todos os protetores aí que têm feito um trabalho de castração muito forte nos bairros da cidade, para tentar conter todo esse crescimento aí, mas ainda continua tendo as remoções, ainda continua tendo a falta de amor, daqueles que dizem que o animal faz parte da família, mas enquanto estão indo agora para umas casas novas aí, para apartamentos, acaba deixando os animais, ou seja, descartando um membro da família. Por esse motivo, a cidade de Cubatão tem sofrido muito com essa questão, do animal abandonado. O Poder Legislativo, a gente tem feito algumas coisas em relação a tentar ajudar, inclusive com essa lei já existe no âmbito federal, a gente municipalizou, para que a gente pudesse tentar, uma maneira a mais, na verdade, uma ferramenta a mais. Estabelecer multas e sanções, De conter essa desumanidade que é a agressão ao animal, o abandono, os maus tratos aí. Mas a gente tem falado que lei sem fiscalização não adianta. Verdade. Em Cubatão, lamentavelmente, é dessa maneira. São tantas coisas boas que são propostas para os animais, mas o Poder Executivo, infelizmente, deixa de lado, como foi a questão do castramóvel, que a gente vai estar falando mais um pouco para frente, e tantas outras coisas que poderia ter, pelo menos ser amenizada, a questão do novo canil, um TAC já formalizado com CDHU e Prefeitura, inclusive está rolando na Justiça até hoje, que é lamentável a gente ter que relatar uma situação dessa. O CDHU com o dinheiro, a Prefeitura de posse do terreno, não chega a um denominador, e o canil continua superlotado, a zoonose de Cubatão também. E é tanto problema, Ademir, que lamentavelmente a cidade de Cubatão precisa ter um choque de gestão nessa questão de defesa e bem-estar da vida animal. Só para detalhar a lei que foi feita pelo vereador Ivan Hildebrando em companhia do vereador Adeildo Eliodoro? Sim, eu subscrevi a lei junto com o vereador Adeildo. É a lei que estabelece multas e sanções para maus tratos e abandonos dos animais. Aliás, antes de apresentar a Virgínia, vereador, com a saída dos moradores dos bairros Cota no programa Serra do Mar, se acentuou bastante o abandono dos animais, principalmente cachorros e gatos, na cidade, não foi isso? Sim, eu moro na Água Fria. A Água Fria teve uma remoção também mais da metade do bairro. Eram 1.386 famílias, hoje Exato. Se tiver umas 400 ou 500 é muito. Quase 1.000 famílias saíram. Sim, e aí continua lá a quantidade de animal abandonado. Por isso que eu falo e sempre tenho feito, falado em relação da importância dessa associação de defesa e bem-estar da vida animal, que carrega o piano sozinho na cidade. Verdade. Fazendo trabalho de voluntários aí, correndo atrás, fazendo bazares, mesmo assim, com muita honra, fazendo castrações em final de semana, alcançando um número de 100 castrações, daí para mais, e nos finais de semana, quando está programado. O doutor Emerson, que é o responsável também por essas castrações, que é o médico responsável também pela ONG, o veterinário. Então, assim, não só Água Fria, a gente vê Pilões, a gente vê os bairros Cotas num todo, Grotão, Fabril, você vê a quantidade de animal abandonado à noite,
eles se juntam, né? Sim. Em bandos ali para poder estar buscando alimentação e é de cortar o coração, porque eu vejo o sofrimento das protetoras que não têm mais condição de abrigar, porque tem pessoas que têm 20, 30 animais dentro de casa, tentando fazer, ou melhor, fazendo, eu tenho falado, das tripas corações para tentar amenizar esse sofrimento, e tantas outras coisas, Ademir, mas Cubatão ainda está muito atrasado nessa questão. E a gente espera, na verdade, uma política voltada à causa animal, porque Cubatão, lamentavelmente, por mais que a gente tente fazer, por mais da mobilização das protetoras, a coisa está complicada na cidade de Cubatão. Vamos apresentar a nossa segunda convidada, é a Virgínia Helena, que faz um trabalho de fôlego, ela é presidente da Associação da Defesa de Vida Animal, a ADVAC. Gostaria que você falasse um pouco, Virgínia, sobre o papel da ONG e também desse serviço de castração que é feito aos finais de semana. Obrigado por ter aceito o convite da nossa produção. Nosso querido PH, o Felipe de Paula, trabalhando bastante. Obrigada pelo convite, né? Bom, na verdade, nós aqui estamos na cidade, nós associação, né? Protetoras, né? Sofredoras, estamos enxugando gelo, vamos dizer assim. Abnegadas. Porque eu não sei ao certo a quantidade de animais que já castramos, mas eu acho que já deve estar em torno passado de 6 mil ou 7 mil talvez, né? Não acho que até mais, exato, hein, eu acho que é mais até. Também né? acho que é mais. E então, o nosso foco, né, a associação, ela está focalizada justamente no mutirão de castração, porque não tem outra coisa que a gente possa fazer na cidade, até porque nós não temos ajuda, né, assim, do órgão, né, enfim, né, do Poder Executivo. Né? Então, a gente está focado nessa castração, para poder fazer com que diminua a quantidade de animais, né? E ainda é muito difícil. Vai ser um serviço de muitos e muitos anos ainda pela frente. E a gente... Hoje eu tenho na minha casa, tenho 19 cachorros. Nossa Senhora! Né? Centro de zoonoses. E 4 gatas. E tem outras protetoras que tem 30, tem 60, tem 90, entende? Então tem muitos bichos. Jesus. A gente não tem mais aonde, eu não tenho mais aonde colocar, né? E as pessoas muitas vezes procuram a gente pedindo para que a gente, como é que fala? Resgate. Só que a gente não tem como resgatar, a gente não tem aonde colocar, né? Então, a gente só está focalizado mesmo na castração, porque é o único meio que a gente vê de diminuir a quantidade de animais abandonados na cidade. O castramóvel, ele é fundamental, é importante? Ele é importante porque tem muitos bairros aqui que a gente não consegue achar um local para fazer a castração. Pilões é um local que a gente gostaria de fazer castração e não tem uma sede onde a gente possa usar para fazer a castração. Não tem, então nós não temos como chegar lá. Entendi. Então, as pessoas têm que vir de lá para os bairros mais próximos onde a gente faz a castração para que seja atendido. A gente não tem como. Já com o castramóvel, não. Você tem oportunidade de chegar nesses bairros e fazer a castração, né? E ajudar. E também porque muitas pessoas não têm como levar o seu animal no mutirão de castração. Cubatão, né? Tem o castramóvel? Cubatão... Tem aí um castramóvel. Mas não está nas condições ideais. Mas eu não sei como é que está, né? Que é de uma outra entidade, eu não sei como é que está o funcionamento, né? Realmente não tenho conhecimento, né? Mas tem o quê? Mas teria que ter um em condições. Teria que ter. Né? Foi inaugurado agora, acho que foi dia 4 de outubro, se eu não me engano, mas eu não sei como é que está o andamento, né? Mas nós, a associação, estamos aí na luta fazendo nossos mutirões, que é o básico, que é o que dá para fazer na cidade. Não dá. A gente às vezes socorre algum animal, a gente pede, pelo amor de Deus, para alguém dar um lar para ele, para poder a gente dar toda a estrutura, toda a medicação, todo o atendimento veterinário, para que socorra aquele animal que está abandonado, precisando de atendimento. É o que a gente pede para as pessoas, porque nós mesmos não tem. Eu não posso mais levar bicho para minha casa. Sim. E nenhuma outra protetora, porque estão super carregados. E muitas vezes as pessoas não entendem, não sabem o trabalho que é ter uma quantidade de 20 cachorros dentro de casa. Eu preciso trabalhar. Sim. Né? Então, se torna difícil, né? Aliás, eu falei que precisava ter um castramóvel, eu não aguento, hein?
Precisava ter tanta coisa na cidade, vereador Ivan Hildebrando. Ou eu estou falando demais, como diria aquele outro apresentador que é candidato a prefeito em São Paulo? Não, Ademir, você está falando o que é o correto, essa questão do castramóvel mesmo. A gente teve em 2013, eu apresentei, participamos de uma reunião junto com o Marcelo Bueno, que é o presidente da AGEM. A gente foi no Palácio Princesa Isabel, aí em Santos, na Prefeitura de Santos, junto com o secretário, com até então, hoje, deputado federal Bruno Covas, mas na época secretário estadual do Meio Ambiente. Saímos de lá com a certeza e a garantia de Cubatão ser contemplado como castramóvel, né, pela Frente Parlamentar de Defesa e Bem-Estar da Vida Animal, que é composta hoje por mais ou menos, deve estar batendo hoje na casa de quase uns 38 a 40 vereadores compondo essa frente. Não é isso? Não, presidente, na verdade, assim, é períodos lá, né, mas o idealizador desta frente foi o vereador Benedito Furtado, que é um exímio lutador lá, tem bons resultados em Santos, né, junto com o Cadu, da Praia Grande, e outros vereadores que estavam interessados em dar vamos dizer assim, um reforço na defesa e bem-estar da vida animal, e eu, pelo fato de ter sido abençoado com o mandato, foi uma das primeiras coisas que falei, porque já conhecia o trabalho do Adivac antes de política, né, porque eles nunca levam o trabalho para o lado político, sempre na questão social e defesa mesmo do animal. Então eu tive o prazer e o privilégio de conhecê-los antes, e essa frente parlamentar, quando ela foi composta, então a gente saiu de lá com a garantia, inclusive entreguei um ofício em mãos à excelentíssima prefeita no início do mandato, ainda fazendo parte da base de apoio naquela época, né, que foi logo no começo, entreguei lá, só precisava a prefeita fazer um documento solicitando para a gente, formalizando o pedido para que esse castramóvel viesse. Uma vez que foi nos falado, nos garantido, olha, pode ficar tranquilo que o dinheiro já está reservado, mas a gente precisa, que não podia ser uma ação do Legislativo, e sim do Executivo fazer esse pedido. E o documento foi feito ou não? Não foi feito o documento foi engavetado, perdemos, Praia Grande ganhou um castramóvel, né? Em consequência disso, Santos também já tem 2 castramóveis. Tinha um TAC aqui a ser formalizado em Cubatão, inclusive até em parceria com a Adivac, porém esse TAC também não andou. Esse castramóvel foi fruto também de um termo de ajuste de conduta com a promotoria do meio ambiente, por outra associação também, que adquiriram um castramóvel agora, porém, se tivesse saído aquele castramóvel, que seria, pelos desenhos que a gente viu, seria de grande valia naquele momento, porque a associação, a gente tem falado, não se preocupa com a questão política, na verdade, é colocar e arregaçar as mangas e cuidar do animal, né? Então, eu acho que é um ponto que eles têm, por esse motivo que, como foi falado aqui, pelos números de castrações, e como é que eu digo essas castrações? É um esforço, né, vamos dizer até sobre-humano deles, porque tem que correr atrás de tudo, cuidar do local, porque muita gente critica, mas o local, na verdade, ele tem um aval, né, da própria vigilância sanitária. Exato. E tudo isso tem contribuído, diminuído o sofrimento, mas ainda está longe, Ademir. Por isso que eu te falei, se a prefeita, o Poder Executivo não fizer, na verdade, não mudar, não digo essa, porque essa daí para mim já está descartada, né? Que é carta fora do baralho na questão da vida animal. Porque não gosta de servidor público, não gosta do cubatense, do ser humano, imagina do animal, né? Porque não tem amor nem pelo ser humano, eu tenho falado, eu imagino o que não deve pensar em relação ao animal, porque na verdade olha o animal abandonado como uma pedra de tropeço, inclusive usa tudo para fazer discurso, diz que gasta R$300 por animal, isso foi falado no evento em Santos, diz que gasta R$300 por cada animal, ninguém vê esses R$300 e muito menos o animal que é acolhido, né, ou cuidado com esse dinheiro. Então a gente fez uma crítica e falo tranquilo, porque não tem compromisso. E eu espero que o próximo governante sente com as associações e faça um trabalho voltado à defesa e bem-estar da vida animal. Porque se continuar, Ademir, porque vai continuar as mudanças para as novas moradias aí. Ainda tem Água Fria, o resto de Água Fria tem Pilões, tem Pedreira Mantiqueira, ainda tem Vila Noel. Os cachorros do Curtume continuaram abandonados, mudaram para Padre Primo. E no cemitério ainda tem muito? O cemitério era questão dos cães lá, que seriam cães comunitários, mas tem uma protetora, uma funcionária que é protetora também, que está levando aqueles animais para um sítio, né, que é de propriedade dela, mas ainda continua lá. Né? E nas cidades, aqui na Câmara também, tinha acho que 2 ou 3 animais agora que a zoonose recolheu,
Né? Até Tem dois aí que viraram patrimônio do Poder Legislativo. Sim, mas é porque estava mordendo o mocotó do povo aí, acabou sendo retirado, né? Aí eu acho que foi para zoonose. Virgínia, o que você quer falar sobre isso? Olha, eu só tenho, eu lamento muito, né, a nossa cidade ser uma cidade que eu gosto demais e não dá valor para o trabalho da associação, entende? Porque a gente só nós somos um grupo que a gente só está aqui para trabalhar, para ajudar. São voluntários. São voluntários, um trabalho voluntário. A gente larga a nossa casa, nossos compromissos, às vezes, né, de família, né, da vida social, para poder socorrer esses animais e tá lá o dia inteiro castrando os animais. A gente se dedica com amor, né, por isso. E, infelizmente, a cidade, a prefeitura, ela não dá valor para esse trabalho. Se ela tivesse, se ela pudesse, não é que ela pudesse, ela pode, se ela quisesse dar valor, nossa, e desse atenção para nós e ajudassem a gente com o nosso trabalho, muitas coisas boas a gente poderia fazer. Que a gente não pode, porque nós somos limitadas. A gente não tem condições para ficar fazendo muitas coisas que a gente poderia fazer para um animal, para ter um local para ele decente, para poder, enfim, né, principalmente os idosos, né? Sim. Mas, infelizmente, a nossa cidade é muito carente de, como é que se diz, carente que eu digo de... Amor ao próximo, amor ao animal. De amor ao animal, né? Infelizmente, nossos governantes, né? Não a cidade em si, mas os governantes, né? E nunca deu apoio no passado, no começo? Olha, teve uma época que nós estávamos trabalhando... Porque assim que a prefeita né? foi eleita, em 2009, assim que ela assumiu, ela foi eleita em 2008, se não me falha a memória, assumiu em 2009, não é isso? Sim. Eu me recordo que existia até uma parceria. Isso, nós tínhamos. Parece que caminhou durante alguns poucos meses, aí depois exatamente. houve Teve o abandono. uma época que a gente nós tínhamos uma parceria com o mutirão de castração, exato. né? No primeiro ano do primeiro mandato da atual prefeita. Né? Então, sempre tinha medicação, o transporte, toda a alimentação do pessoal que trabalha, enfim. Só que isso foi pouco tempo. Não era uma, sabe, parou. De repente parou. Só foi, acho que nem, eu não sei dizer para você se foram 5 meses, talvez, corridos. Acho que foi menos. Sei lá. E parou, não tinha mais condições, não quis mais ajudar, não teve mais força, enfim, né? Hoje, o que eles fazem? Eles dão insumos para nós, né? Assim, tipo umas luvas, aventais, álcool, Covidine, essas coisas. São poucas coisas que dão todo o mutirão de castração, né, que tem. Mas, enfim, a gente tem que batalhar, senão não sai. Tem que correr atrás. Situação, como diria Ademir Quintino, periclitante, hein, vereador Ivan Hildebrando? Ademir, põe periclitante nisso, filho. É uma situação... A gente tem falado que Cubatão... Tem que rir para não chorar, hein, vereador? Tem que rir para não chorar, porque não que esteja, porque eu estou na presença da Virgínia, mas a gente tem falado muito com os protetores aí, e Cubatão, como falou, enquanto não fizer, na verdade, assumir, primeiro precisa assumir, né? Reconhecer que está errado. Que tem essa responsabilidade também. Porque não adianta falar assim, agora eu tenho que cuidar porque cachorro é problema do Estado. Não, eu acho que o município e o governo do Estado e todos têm que ter essa conscientização de que o animal abandonado na cidade de Cubatão, dependendo da situação, ele acaba se tornando até uma questão de saúde pública. Sim. Né? Porque a gente tem visto acontecer aí, Ademir, é de cortar o coração. E o que mais tem preocupado, tanto aqui, porque o Poder Legislativo, na verdade, a gente é limitado em algumas decisões. A gente foi aprovado a lei, mas a lei não é colocada em prática, porque quem sanciona e põe em prática a lei é o Poder Executivo. E não fiscaliza tem o que falar. também. E fiscaliza, mas infelizmente não tem isso. A gente pode aprovar a lei aqui, mas se o Poder Executivo não faz a parte dele, nasce a lei, porém é uma lei já que nasce morta. Né? E a gente tem sofrido com isso, principalmente essa questão da fiscalização. Agora, quando a gente fala em relação ao apoio da ADVAC, a falta de apoio, isso é público e notório. A gente tem que fazer aí, como eu estou falando, elas sobrevivem de fazer feirinhas, né? De fazer artesanato para poder vender, para tentar diminuir essa problemática, porque é o que a prefeitura dá. O que é você dar luva, que você dá um avental, não é isso que eles precisam. E não era nenhuma questão, mas infelizmente politiza tudo, né? Eles levam para o lado da política, porque a crítica que elas fazem é aquela crítica
é uma crítica, primeiro, que verdadeira, e segundo, porque não aguenta mais mesmo suportar o que tem passado. E assim, para eu encerrar esse bloco agora, Ademir, eu falo para você o seguinte, ainda a zoonose usa os números de castração, eu acredito, feito pela ADVAC, para justificar na audiência pública da Câmara, porque a gente perguntou de onde são esses números. A gente pegou com a ADVAC. Então, são réu confessam no processo, então é complicado. Aí não dá, né? Não tem cristão, né, e boa vontade que resista. difícil, muito difícil. Este é o programa Questão de Ordem, que está recebendo a Virgínia Helena, presidente da ADVAC, Associação de Defesa à Vida Animal de Cubatão, e o vereador Ivan Hildebrand. Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Muito bem, retornamos com o segundo e último bloco da edição de hoje do programa Questão de Ordem. Programa este que, entre outros assuntos, aborda as comissões existentes na Câmara Municipal, nesta Casa de Leis, tanto as comissões permanentes, como o vereador Ivan Hildebrand, que é membro da Comissão Permanente do Meio Ambiente, membro, relator ou presidente? Presidente da comissão. Presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente, como também as comissões especiais e até mesmo as de inquérito. Recebemos na edição de hoje, além do vereador Ivan Hildebrand, do PDT, daqui a pouco ele vai falar se continua no PDT ou não, deixa para o fim do programa. E recebemos também a visita da Virgínia Helena, ela que é presidente da ADVAC. Vereador Ivan, já que o programa gosta de abordar as comissões existentes, o senhor é presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente e criou a Comissão do Bem-Estar em Defesa do Animal, em razão de tudo o que está acontecendo na cidade há alguns anos, não é isso? É verdade, Ademir. Essa ideia de acrescentar, porque foram duas ideias. Primeiro, porque tinha aqui uma Comissão Permanente de Meio Ambiente, tratava do problema e o animal abandonado era citado. Então a gente colocou na nomenclatura, né, um projeto de resolução, acrescentando a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Bem-Estar da Vida Animal. Então essa foi... O acréscimo na Comissão Permanente. Não, essa cada, até por quê? Porque necessita mesmo ter essa, vamos dizer, primeiro ter o nome, né? E segundo, não só o nome, ações, né? Então, por esse motivo, a gente tem mais facilidade de ingressar, de mandar ofício pela comissão, de Quem requerer... são os outros membros dessa comissão? É o vereador Dinho, e tem o outro membro, que se eu não me engano, eu não sei se é o Jair do Bar. Então, a gente, na verdade, a gente criou com esse intuito, da mesma maneira que tinha apresentado lá, através de requerimento, um pedido para que se primeiro desmembrasse, né, porque criasse a Coordenadoria de Defesa e Bem-Estar da Vida Animal, Sim. Só para tratar desse assunto. Por quê? Porque quando se fala na coordenadoria, quando se fala em zoonose, abrange outros, né, outros segmentos, não só o animal abandonado, né, mas fala de controle de rato, dengue, essas coisas. Então a gente queria criar essa coordenadoria específica em defesa e bem-estar da vida animal, porque já tem em outras cidades. A gente teve um requerimento aprovado, a promessa da então prefeita Márcia Rosa de cumprir, né, mas na época que foi para aprovar, mandou naquele balaio de gato lá, naquela criação de novos cargos aí, e eu preferia, claro, eu mesmo tive que votar contra, na época eu não aceitei, eu ter que votar, eu não poderia aceitar, porque a coordenadoria seria uma coordenadoria a mais entre tantos outros cargos. Por esse motivo, não foi criada e a promessa não foi cumprida. Virgínia Helena, qual seria o ideal para que a sua ONG, a ADVAC, pudesse trabalhar? Seria realmente um apoio efetivo e maior do Poder Executivo? Ou existem outras formas para que a associação pudesse trabalhar melhor? Olha, a associação, a gente já pediu já faz um bom tempo atrás, pedimos para a prefeita que, se ela pudesse ceder um espaço para que a gente pudesse realizar as castrações. Realizar as castrações ou fazer algum atendimento, fazer um atendimento para os animais abandonados, né, de rua, em parceria com eles. Né? Somente cachorros e gatos ou outros animais também? Não, só cachorros e gatos. Né? Mas, infelizmente, né, nós não conseguimos, teve umas promessas aí e foi em vão. Foi em vão, né? Então, hoje, a gente
Chegaram a prometer e não cumpriram? Chegaram? Falaram Várias vezes? Vários espaços, mas esse espaço já foi para tantos lugares. Né, Vendedores de ilusões? Então, quer dizer, hoje, o que eles podem fazer por nós? Faziam tanta coisa, pudesse ajudar a gente no mutirão de castração, onde a gente pudesse ir avançar em outros lugares que a gente precisa, com tantas pessoas carentes que estão precisando de castrar os seus animais e não pode chegar até nós, né, por causa do transporte. E apesar de que, às vezes, depende eles até, eu não posso me negar a falar, Sim. mas quando tem um mutirão assim num lugar que, principalmente o pessoal das cotas que tem animais ainda lá, tem muitos animais abandonados lá, né? O pessoal se mudou e deixou lá, né? E aí tem umas moças lá, que é a Lena e a Áurea, que cuida de animais. A Lena, ela tem 68 cachorros. Nossa Senhora. Né? E a Áurea deve estar mais ou menos uns 70, por aí. Então, quando tem animal para castrar, a gente pede para a prefeitura e eles cedem o carro, a viatura lá do CCZ para trazer os animais de lá para castrar. Sendo zoonoses. Eles ajudam nessa parte aí, E né? vocês estão realizando as castrações em lugares alternativos ou tem um local exato que vocês estão? Não, a gente faz em bairros carentes, né? A gente Bairros vai todo periféricos. mês, vai no bairro. Vila Esperança, Vila dos Pescadores? Esse mês nós fizemos aqui no bairro Vila Paulista, Sim. que trouxe o pessoal de Pilões, trouxe o pessoal do 31, trouxe o pessoal da Vila Esperança. Mais de 100 castrações num dia, né? Era uma média de 150 E animais. você também põe a mão lá, Virgínia? Agora, sim, eu fazia muita parte da tosa, né? Sim. Asepsia que fala. Acho que A limpeza do pelo do Hoje cão não, e do hoje gato. eu fico só mais ali na parte supervisão. da supervisão, né? Agora esse mês a gente vai fazer um segundo mutirão que a gente vai fazer na Vila São José, né? Que vamos atender E o pessoal de quantos lá. voluntários, não recebem é voluntário, na tá? verdade, a quantidade de pessoas que ficam no mutirão é mais ou menos umas 20 pessoas. 20 pessoas, 20 abnegados por amor à defesa da causa, sem receber um centavo, deixando um domingo, um dia de folga lá, pelo bem-estar da vida animal. Pelo bem-estar, pelo amor, né, que a gente tem pelos bichos, né? Não importa qual animal que seja, se ele tem dono, se ele não tem, o amor é o mesmo que a gente tem por todos eles. Vereador Ivan, eu não sei quantas ONGs nós temos de animais em Cubatão, não sei se a Virgínia pode colaborar, mas eu vejo que a DIVAC tem voluntários que são da maior grandeza possível, porque o trabalho que eles fazem na cidade é algo digno de aplauso e muito mais, não, Ivan? Com certeza, por isso que eu digo, a ONG, a DIVAC é a pioneira na cidade. Sim, né? é a que tem a maior representatividade, não é isso? E aqui trabalha, a gente tem visto. Eu estou Demonstra falando porque serviço. antes de eu estar aqui, vereador, eu presenciei ações dela dentro da minha Acompanhava comunidade já. no final de semana, inclusive fizeram até 2 castrações, né, dentro do bairro, que só ali foi um mês foi acho que 112 animais. Se Quase eu não me 300 recordo. cães. É mais ou menos nessa faixa, né? E a segunda foi maior. Claro que teve alguns meses, mas voltaram. E como você falou, elas não dispensam só o domingo, né? Porque hoje, antes das castrações, tem a preparação. Tem a preparação, né? tem Então razão. você precisa correr atrás, na verdade, ficam todas de cabelo em pé, porque eu acompanho muito, né? Porque elas precisam organizar o local, confirmar a questão do voluntariado, fazer inscrição com antecedência, explicar para o morador. Então tem todo um rito que não só no dia é o dia D, né? O dia da castração é o dia D, é o dia que tudo aquilo que elas prepararam, elas colocam em prática. Então, por isso que eu digo da importância, né? E a gente tem ressaltado muito a questão do trabalho que fazem, aquele trabalho apolítico, sem bandeira partidária, sem querer agradar ninguém. Sim. Né? Porque a defesa e bem-estar da vida animal, uma coisa, eu aprendi com o Benedito Furtado. Ele falou para mim, olha, você vai ter muito de sabores na caminhada e não espera também aquela gratidão, porque naturalmente você às vezes ajuda a pessoa e é claro que muitas vezes não se tem a gratidão. E ele falou, essa questão da vida animal é coração, você tem que entrar, mas entrar por amor à causa, para a defesa da causa. Né? E o que ele quis, qual que foi a mensagem que eu entendi e eu presencio? Que muitas vezes misturam a política,
né, com a defesa do bem-estar e a defesa da vida animal. Né, porque quando é voluntário não tem segmento, olha, fulano, cicrano é ligado a tal. Não, uma pessoa é voluntária, ou quando está dentro do bairro, na época que elas fizeram esse trabalho, eu vou falar por mim, na comunidade da Água Fria, em momento algum foi tratado a questão política. Hoje, politizaram a coisa e a prefeitura fez o que hoje? Dificultou a vida da associação. Aí, como eu estou falando, eu assumo que eu falo porque eu estou acompanhando. Presenciou. Né? Eu estou presenciando, eu ainda continuo presenciando esse grande massacre, né? Em desfavor aí dos protetores. Porque eu tenho visto que não é questão só, como eu falei, não é uma questão só de insumo. A prefeitura poderia dar muito mais, uma parcela maior, né? Poderia dar uma parcela maior em favor da entidade. Olha, e estão pedindo salário? Não estão pedindo, como é que foi falado. É um espaço para você colocar, uma sede, né, para você colocar. Ver a questão que muitas vezes o que eles estão cobrando é que a prefeitura se posicione e chegue porque também é claro que a gente sabe que se aumentar com essa construção do novo canil, vai resolver o problema? Não vai, mas vai amenizar um pouco, né? Tamanha quantidade. Mas está sendo construído mesmo? Não está na justiça ainda. Toda hora tem um... Isso é uma bola de neve que... Já está arrastando há anos, né? Então, a gente... do mandato anterior, não está? Dos dois, juntando os dois, nós temos uns 8 anos, né? Sim, por aí, vai né? para 8. Aí o que acontece? O CDHU, eu tive em São Paulo, na sede do CDHU, o cara me mostrou até o desenho, né, do canil, falou, tá aqui, agora eu não entendo. O cara confidenciou para a gente lá, até então coordenador daquela época, Fernando Chucro, ele falou, eu não estou entendendo o porquê toda hora eles querem alterar o projeto do canil. Desse jeito não sai do papel nunca, foi o que foi falado. Então é difícil. Aí recorre, vai para o Ministério Público, o juiz lá dá uma aval, a prefeitura recorre porque não entende. Diz que quem tem que cuidar do animal no caso seria o governo do estado. Aí você fica entre a cruz e a espada. Por quê? Porque a prefeitura só tinha que arrumar o local, e já tinha dado o local. Que seria perto no local que era... cemitério? E ali seria feito um canil novo. Porque o outro, Ademir, só quero deixar claro, por isso que eu estou te falando que muitas vezes não vai ser a resolução do problema. Porque o que tem abrigado hoje no centro de zoonose, tem 300 animais no lugar que era para 100. Né? Então já arrebentou a superlotação. Não, superlotado. Aí você vai fazer aquele remanejamento daqueles animais para esse novo canil. Automaticamente já vai, particularmente, acho que ocupar todo o espaço. Ainda tem esse trabalho do animal abandonado, precisa de um abrigo. As protetoras não têm, não é porque elas não querem, eu quero deixar claro aqui também, não é porque não querem, é porque não tem mais condição, na verdade, de abrigar, porque aqui são números muito altos, Ademir, em relação ao animal. Então, todo dia, por isso que eu estou falando. E só cresce, né, vereador? E eu queria deixar aqui um recado para você que vê pessoas que abandonam animal, né? Eu aproveito, porque é um momento assim ímpar para a gente de poder estar levando também uma mensagem para você que está em casa. Fale da preocupação, principalmente os que estão em áreas, né, que estão para ser removidos aí, tenha essa percepção e esse amor. Não adianta você hoje ir para uma nova moradia, Ademir, e você abandonar o animal. Eu acho que isso é o maior crime que se comete contra a vida animal. Sim. Então tem que ter essa sensibilidade. Se você for, leve seu animal, né? Mas não deixe abandonado. Não faça a covardia de você pegar, simplesmente colocar o caminhão da mudança, amarrar o animal em algum lugar para que ele não veja a saída e depois deixe lá. Como a gente viu, quantos e quantos animais os protetores vão ao local onde que a casa está demolida e atrás do escombro amarrado, preso. Por quê? Porque ali acabou a vida daquele animal. Então, que use, né, que tenha esse bom senso, que propague essa ideia de não abandonar o animal, porque não tem culpa, o animal ele não sabe se defender, né, e muito pelo contrário, a mesma coisa de um ser humano estar passando fome na rua, a mesma coisa é um animal, porque tem vida, né, Ademir? Então, eu acho que tem que ter essa percepção e a sensibilidade, porque não adianta só cobrar também do poder, né, o poder constituído e das entidades, querer que cuide, sendo que, de repente, o problema, quem cria sou eu. Que a partir do momento que eu abandono um animal, eu acabo criando um problema. Virgínia, você está de acordo com o vereador Ivan Hildebrand? Claro, é exatamente porque isso? Porque as pessoas têm, infelizmente, né, querem abandonar os seus bichos, mas amarram mesmo. A gente já recebe várias ligações. Olha, tem um cachorro amarrado aqui assim,
é muita coragem que a pessoa tem de abandonar o seu animal amarrado ainda por cima. Absurdo, né? Nossa, olha, a gente que tem... Desumano, né? Que ama esses bichos, não entende que coração é esse que a pessoa tem. É um coração de pedra, né? Sei lá. Porque, infelizmente, não tem. As pessoas abandonam, poxa, procura, a gente adota, a gente castra, faz adoção, a gente ajuda nesse Cria tipo uma de alternativa, trabalho. né? Mas não chegar a abandonar o animal, deixar a própria sorte. O bichinho, coitado, ele confia tanto na gente que tudo que você faz, ele acredita e ele aceita, né? Porque ele não vê, não tem a maldade que a gente tem, infelizmente, né? As pessoas são muito maldosas. O animal não, o animal, ele é todo amor, né? Virgínia, e os números estão cada vez maiores, é isso mesmo? O maior número de castração, multiplicam-se o número de animais, Olha, o canil superlotado, o canil novo é uma promessa, acho que Jesus vai voltar à Terra e o canil não está pronto. Então, porque assim, os animais eles estão sendo abandonados, aí são fêmeas, entram no cio, estão na rua. Natural. Aí é uma coisa, a natureza, né, faz o restante. Então aí depois vem aquele monte de cachorrinho para cá e para lá e isso vai se aumentando. E esses pequenos que nascem, que vão para outras casas, não são castrados, tem muitos animais para serem castrados ainda. Muitos. Se o canil, ajudasse, ficaria mais fácil. Ficaria mais fácil, né? Mas infelizmente não tem mutirão de castração. Virgínia, antes das tuas considerações finais, vou fazer só mais uma pergunta. Tem hora que você pensa em desistir? Porque a luta, ela é uma luta inglória e a coisa só tende a aumentar? Ou isso nunca, jamais passou pela tua mente? A gente tem vontade de desistir, né? Porque... mas é só momento. Porque quando você para e começa a pensar nos bichos que precisam de você, você não tem coragem. Desiste. Por mais que eu fale, ou qualquer pessoa da entidade que fala, eu não quero mais, eu vou largar, é só um momento. Porque o amor, ele é bem maior. Então, a gente não... É difícil largar. Quando a gente gosta do bicho, a gente quer cuidar pra eternamente. sempre. Vereador Ivan Hildebrando, gostaria de agradecer vossa participação, suas considerações finais. Eu estou percebendo que Vossa Excelência ficou bastante emocionado com o relato da Virgínia. Sem dúvida. E o duro é que a gente não vê uma alternativa e uma solução a curto prazo. Não, Ivan, você está emocionado, é uma impressão minha. Ademir, o que dói o coração é assim, é saber que você tem meios, porque a gente vive numa cidade, primeiro que ele é um polo industrial, né? E rica de arrecadação. E tudo, e a gente sabe que tem dinheiro, porque se pelo menos dispensasse um mínimo para que ajudasse, mas nem isso faz. Então, e todas as ações que é feita pela associação, como falou, sempre resulta no amor, mesmo que essa vontade aflore de querer abandonar a causa, de querer jogar o animal, deixar de lado, não comprar mais briga, porque compram brigas, né? Mas o amor, porque eu estou falando, e o amor pela causa, ela fala mais alto. Então é isso, é o que dói, porque por mais que você queira transmitir uma mensagem ou um pedido de ajuda, eu vou te dar um exemplo aqui agora. Quando elas se dispõem a fazerem nesses finais de semana um bazar, uma feira, a gente realizou um bingo, vou aproveitar também aqui agora no dia 6 de dezembro. Por favor. Aqui no Lions Club, a gente vai ter o segundo bingo em defesa, aqui no centro, né? O segundo bingo, para poder arrecadar dinheiro e comprar ração e medicamento. O primeiro bingo a gente logramos o êxito porque foi arrecadado R$ 7.015 com a venda das cartelas. Teve mais um dinheiro que se arrecadou com a cantina, né, que foi para a própria Adivac. E tudo isso comprou. Parece que é um número expressivo de 9 mil quase, mas, Ademir, isso revertido insuficiente. Centenas de animais. Você não tem um mês, você não consegue garantir com esse valor um mês de alimentação. Então, por quê? O que eu não entendo é o seguinte, porque isso eu propus, né, a senhora prefeita na época. E falo que ainda estava na base de apoio. Foi no começo do ano, junto quando eu entreguei aquele documento para que se pedisse o castramóvel para a cidade. Sim. E o castramóvel já estava praticamente certo, foi dada a palavra. E o que eu falei? Poxa, então vamos tentar sentar com as indústrias, né, que o próprio Poder Executivo e o Legislativo, através da comissão, sentasse com a indústria e pedisse esse apoio para que, sei lá, de repente até apadrinhasse a entidade. E eles não querem dinheiro, eles precisam de material.
eles precisam, é claro, de de condições para poder tocar o trabalho. Então fica aqui também esse apelo, porque ainda não é tarde para se consertar o erro, Ademir. Então fica o recado, senhora prefeita, vai ficar esse recado, porque a mídia, na verdade, a gravação ela vai se eternizar, que para o próximo prefeito que entre, que tenha essa percepção e esse compromisso com o bem-estar, né, com a causa. Porque não adianta, Ademir, o problema do animal abandonado em Cubatão não é eu que estou inventando, não são os protetores. É latente, você esbarra em cada calçada da cidade de Cubatão com um animal abandonado. Dentro dessas áreas que estão sendo removidas, você não esbarra com você, são grupos de animais aí que estão ali abandonados, que eles se juntam, né, para tentar buscar alimento, para tentar sobreviver à maneira deles, porque não sabe falar, não tem condição. O que você consegue? Só o instinto. É só o instinto, e lamentavelmente é isso. Então fica aqui o apelo, né, fica o convite também para que se participe deste bingo aí. Pode procurar as protetoras. 6 de dezembro. 6 de dezembro, às 14 horas, aqui no Lions Club, né? Na Armando Salles de Oliveira, próximo ali à entrada, a portaria do Anilinas, aquela portaria de fundo, né? Participe. E o mais importante, não é só a questão do bingo, porque o bingo a gente vai fazer para arrecadar o dinheiro, para poder só manter um mês de alimento para esse animal. Mas o mais importante que eu vou pedir para você que está nos assistindo é conscientização. Porque não adianta a gente querer só também culpar os poderes, como eu falei, se você que está aqui nos assistindo não tiver essa percepção de não deixar o animal abandonado. Ou se conhecer alguém que mora, que a gente tem falado, não, vou dar um exemplo no bairro que eu moro, Água Fria, a gente tem falado, olha, se mudou, leva o animal, mas não deixa abandonado. E o pior é aqueles que deixam o animal e ninguém sabe. Às vezes, quando se tem a sorte de encontrar alguém para resgatar, amém, se não morre, Ademir. Infelizmente, a gente viu muito caso de animal morto, preso em corrente, mas morto, sem vida. Ali você, sem tudo o de ruim, o que acontece, né? Essa pessoa que não tem um coração e acaba cometendo esse crime. Obrigado, vereador, pelas suas considerações, pelas suas explicações. Querida Virgínia Helena, presidente da Associação em Defesa da Vida Animal de Cubatão, ADIVAC, gostaria das suas considerações finais. Agradecer sua participação, foi extremamente esclarecedora e a gente lamenta que a situação chegou da forma caótica em que ela se encontra. Sucesso e muito boa sorte nessa causa tão digna que você e outros colaboradores defendem. Muito obrigado. Obrigado você pelo convite. E eu, assim como o Ivan falou, eu peço que as pessoas que estejam assistindo e que não abandonem o seu animal, porque ele é um filho de Deus e ele é o nosso irmão, né? Então não abandone, porque o animal ele confia muito no ser humano. Então quando você abandona ele, ele não entende o que está acontecendo com ele, ele acha que você vai voltar para buscá-lo e na verdade não vai. Então quem é mau? A gente fala que o animal está ali virando uma lata de lixo, ou que está fazendo uma sujeira na calçada, fazendo um xixi, ou o que seja. Quem é mau é o humano, é o ser humano. O bicho, o animal, o cachorro, ele é a coisa mais maravilhosa que tem. É a coisa mais linda que Deus botou no mundo. E ele está aqui para ensinar a gente a amar. Porque a gente não sabe amar. Nós não somos... não temos condições de ter o amor que eles têm por nós, né? Infelizmente. Nós temos que aprender. E a gente vai aprender com sofrimento. O animal, ele sofre porque nós somos culpados, né? Porque nós não somos capazes de amar como eles. Então eu peço que pessoas não abandonem seu animal, porque ele vai sofrer sim, se não tiver nenhum anjo que vá resgatá-lo, né? Quando aparece a gente dá graças a Deus, mas eu peço de coração, não abandone, porque ele é a coisa mais maravilhosa que Deus botou no mundo pra gente. Emocionante. Muito obrigado, Virgínia. E com as palavras da Virgínia Helena e do vereador Ivan Hildebrando, vamos encerrando o Questão de Ordem, a edição de hoje, prometendo retornar dentro da programação da TV Câmara com mais uma edição inédita. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.